Eloi, Eloi, lama sabatani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Muito bem, amados irmãos, estamos hoje aqui novamente para cultuar ao Senhor, para bendizer o seu santo e bendito nome, para proclamar que Ele está vivo, que Ele, num dia como hoje, numa sexta-feira, entregou a sua vida para nos salvar, para morrer por cada um de nós. Hoje é uma data importante para cada um de nós cristãos, é um dia que nós celebramos a vitória na cruz do Calvário. Não que Ele está morto, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, mas que Ele, naquele dia tão dolorido, tão difícil, Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue para nos salvar, para te salvar. E nós estamos hoje aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos bendizer o nosso Deus, vamos louvar o seu nome, vamos cantar de todo o nosso coração. Amém? Fica aí, não vá embora, participe. Para quem não sabe, meu nome é Marcos, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Interlagos, e é um prazer poder estar compartilhando com você, entrando na sua casa, para juntos estarmos louvando e exaltando ao Senhor, especialmente nessa data tão importante do nosso calendário cristão. Que Deus te abençoe. Vamos agora, nesse momento, ouvir alguns louvores que exaltam e bendizem o nome do nosso eterno Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor, o nosso Deus. Por isso que nós estamos aqui, para louvar e agradecer o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio, Ele está curando cada um aqui, com todos os louvores. Louvamos a Ti, Senhor. Meu Deus, meu Pai, cuida de nós aqui, nós estamos louvando e engrandecendo o Teu nome, Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa. E agora a gente vai louvar, só o cabo da nau, é onde o Jesus tirou, né? Entrou no barco e tirou e levou todos para orar e glorificar o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus nós vamos louvar.
nesse momento, Pai. Boa noite, Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Dando sequência ao nosso culto, vamos agora estar ouvindo um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Nada melhor do que a sua palavra para nos esclarecer desse ato tão importante, desse amor manifestado naquela cruz por cada um de nós. A sua palavra nos ensina qual o verdadeiro significado daquela cruz. Não é meramente um objeto, né, que muitos têm aí por aí como um amuleto, coisa desse tipo, mas a cruz nos traz uma mensagem importante. Tem um hino que nós cantamos que diz que até morrer eu a vou proclamar, a sua mensagem. E a cruz tem algo para nos ensinar de maneira especial. Mas antes disso, vamos estar orando ao Senhor para que nos dê sabedoria e nos dê força. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, pela sua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai, pela tua obra realizada naquela cruz do Calvário, quando ali o Senhor manifestou o seu amor por cada um de nós, por toda a humanidade. Obrigado porque o Senhor derramou aquele sangue precioso por cada um de nós. Enfim, Pai, nos abençoe e nos perdoe os nossos pecados e fortaleça a nossa fé dia após dia e nos dê sabedoria agora, neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Muitos têm dúvida do que significa, qual o verdadeiro significado da cruz. A cruz é um símbolo cristão, é um símbolo extremamente importante para cada um de nós. Nós temos a nossa cruz muitas vezes em casa, muitas vezes temos como um adesivo, muitas igrejas colocam uma cruz lá próximo do altar ou na entrada da igreja. Eu mesmo tenho uma cruz aqui, ó, na minha camiseta, né, dizendo esperança. Ou seja, a cruz ela tem uma mensagem importante para cada um de nós. A cruz tem uma mensagem. Hoje nós temos cruzes de vários tipos, né? Temos cruzes bonitas como essa que eu ganhei de presente de uma irmãzinha lá no Reino Unido, né? Os celtas faziam cruzes desse jeito aqui, bonita, toda enfeitada. A cruz ela acabou tendo diversos significados, né? E hoje ela é enfeitada, bonita, mas naquela época de Jesus, quem carregava uma cruz era maldito. Quem se passasse alguém na rua carregando uma cruz é porque ele seria condenado, ele era um malfeitor, ele era um criminoso e seria morto. Foi, ao meu ver, né, a pior pena de morte que já existiu. Ao meu ver. É uma pessoa ficar ali pendurada naquela cruz, depois de ter apanhado, ter sido açoitado, né, ter perdido sangue, ter perdido a sua resistência física, e depois ser crucificado naquela cruz ali como um espetáculo para que as pessoas ao redor pudessem ver e não praticar aquele ato como ele assim cometeu. A pena de morte ela existiu na humanidade, existe até hoje, mas somente nos países do Oriente Médio é muito forte isso, né? Eles colocam muitas vezes a pessoa é condenada em praça pública para que sirva de exemplo para os demais. Assim foi com Jesus. Não foi fácil o que ele enfrentou naquela cruz. Não é à toa que a Bíblia relata que lá no jardim do Getsemane, ele, quando estava orando, ele suava sangue, porque era um momento de agonia. Ele pediu para que Deus passasse aquele cálice, porque ele tinha, assim como ele foi homem como nós, né, ele tinha receio, né, porque ele sabia o que ele viria enfrentar pela frente. Não é fácil. Mas a cruz tem algo importante para nos ensinar, e eu queria compartilhar com você. Eu, particularmente, antes de conhecer a Cristo, né, com profundidade, eu não entendia muito bem o que significava, né, a morte de Cristo, a cruz, o que ele enfrentou naquela cruz. Eu, quando vi aqueles filmes, e desde garoto, né, eu aprendi que ele tinha morrido numa cruz, eu via ele muitas vezes pregado numa cruz, num desenho, numa imagem, assim, aquilo me revoltava. Eu não entendia por quê. Por que ele morreu? Por que, que ele não desceu de lá? Por que, que Deus não mandou anjos para tirar ele daquele local? Eu pensava como um garoto, eu me converti quando garoto, tinha a idade de mais ou menos 11 para 12 anos, eu não entendia por que ele havia morrido numa cruz. E os homens zombavam. Eu via aqueles filmes, né, que passavam na televisão, especialmente hoje, passa muitos filmes nessa sexta-feira santa sobre Jesus. E eu via os homens zombando de Cristo, e eu falava assim, como é que pode? Tá? Eu queria ser um super-herói. Olha só a minha mente de garoto. Eu queria ser um super-herói
e para subir ali, tirar Jesus dali, levantar os braços dele e falar assim, ele venceu. Porque eu não entendia, na minha simplicidade, né? Na minha mera simplicidade. Mas um dia, eu lembro que eu estava numa igreja, para quem não sabe, eu me converti a Cristo numa igreja metodista, na igreja metodista do Jardim Ângela, eu me converti a Cristo, e eu ainda garoto, num domingo, num dia como este, os irmãos estavam celebrando a ceia do Senhor e o pastor começou a falar da importância do sacrifício de Cristo, o que ele fez por nós. E naquele dia a minha ficha caiu. Naquele dia eu pude entender que ele se ofereceu por mim, que ele morreu para me salvar, que ele morreu pelos meus pecados. Aquele momento, aquilo provocou em mim uma alegria muito grande. Naquele momento eu entreguei minha vida a Jesus e eu pude entender que ele fez aquele ato por mim. Olha só que maravilhoso. Eu entendi e pude compreender, a luz de Cristo brilhou no meu coração. E como é importante nós entendermos isso, eu gostaria que você nesse dia entendesse com clareza o que Cristo fez por cada um de nós. Vamos entender um pouquinho o que significa a cruz de Cristo para cada um de nós, né? A cruz de Cristo, né, ela é importante. Eu vou ler para vocês um texto de Lucas capítulo 23. Você poderá acompanhar na sua Bíblia, nosso texto básico, né, que fala sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário, né, versículo de número 33 até o versículo de número 44. Eu vou ler esse texto que diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? É nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E dizia Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 44. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Ou seja, nós vemos nesse relato bíblico, né, sobre o sofrimento de Cristo, o que ele fez por cada um de nós, que foi algo realmente duro, difícil, né? Aquela morte foi uma morte terrível. Eu fico imaginando o que aconteceu com Jesus. Não foi fácil, não foi algo, né,
que nós poderíamos enfrentar, ele, com a sua coragem, com a sua determinação, com a sua fidelidade, fez isso por cada um de nós. Então nós vemos qual a importância da cruz de Cristo. Primeiro, é um lugar de vergonha, sofrimento e afronta, né? A cruz era um lugar de maldição, um lugar onde somente os malditos, os condenados, né, os blasfemadores, os ladrões eram condenados. Tanto é que nós vemos na Bíblia diz que eles blasfemaram contra ele, né? Foi um lugar onde Cristo passou uma vergonha muito triste, né? Mateus 27, 39 a 40 diz que os que passavam blasfemavam dele, maniando as cabeças, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Olha só o que eles falaram de Jesus, né? Zombando de Jesus. Ele foi considerado como maldito. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dá um versículo fundamental que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, e Paulo cita o texto de Deuteronômio capítulo 21, 23, que profetizou a morte de Cristo, dizendo o seguinte: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Ou seja, ele não era maldito. Cristo não tinha pecado, mas ele se fez maldição por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele sentiu, né? Jesus sentiu aquilo que nós sentimos, a separação de Deus. A Bíblia nos ensina lá em Isaías, capítulo 59, né? Capítulo 59 nos ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Olha só que interessante, né? Os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Então lá foi um lugar de vergonha, de sofrimento e de afronta. Lá naquela cruz nós vemos, e eu acabei de cantar um cântico aqui no início, vou cantar novamente, cantei uma estrofe somente, uma frase que Cristo falou em aramaico, muito bonita, né, que nós conhecemos, que ele falou o seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que você me desamparou? Né? Interessante, né, ele falar isso, porque naquele momento Jesus sentiu a separação de Deus. Naquele momento ele levou sobre si o pecado, arrastou sobre si o pecado de toda a humanidade. Foi um momento, né, difícil. Lá no Salmo 22, Davi cita essa mesma frase: Deus meu, por que você me desamparou? Por que me desamparaste? Davi clama no fundo do seu coração. Lá no Salmo 22 profetizava esse momento também que Cristo fez por nós. Então, ou seja, um lugar de sofrimento. Segunda lição que nós tiramos dessa cruz: é um lugar de sacrifício. É um lugar de sacrifício. Cristo ali naquela cruz, ele provou o seu amor. Não somente foi o príncipe da paz, né, como as pessoas pintam, ele fez o amor maravilhoso, mas ali ele se ofereceu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali nós podemos entender essa frase também, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque antigamente era necessário sacrificar o cordeiro para derramar um sangue inocente para perdão dos pecados das pessoas que ali na época de Jesus e antes de Jesus viviam. Nós vemos que o sacrifício era algo, uma prática comum desde os tempos dos patriarcas, antes disso, né? Até mesmo quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia nos ensina no livro de Gênesis que Deus fez roupas de peles de animais para Adão e Eva, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, porque eles haviam pecado. Ou seja, Deus derramou um sangue inocente para cobrir a vergonha humana do pecado humano. Ou seja, Jesus ali na cruz, ele provou o seu amor para com cada um de nós. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós pecadores, né, sem merecimento algum. Meu amado irmão, entenda uma coisa: a salvação não é alcançada por merecimento. A salvação não é alcançada porque eu sou rico, porque eu tenho bens, porque eu dei o dízimo na igreja, porque eu participei da campanha A, B ou C. Não. A salvação se alcança através
de eu crer em Jesus Cristo e no que Ele fez por mim. A salvação é dada gratuitamente por Cristo. E nós cremos mediante a fé. Né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Um dos ladrões lá na cruz, né, ele reconheceu, né, que merecia o castigo. Né? Ele estava ali sofrendo e um dos malfeitores, né, blasfemou, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Né? Nós lemos esse texto: oh, tu és o Cristo, salva-te e a nós mesmos, estamos aqui perdidos. Né? Se você é o Filho de Deus, você fez tantos milagres, salva-te a ti mesmo. E o outro, né, dizia, né, que nós merecemos. Ele não fez mal nenhum, mas nós merecemos. Nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Ou seja, um ladrão desprezou, o outro, né, ao lado de Cristo, reconheceu. Né? Cristo se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado. Por mais que os homens tentam pintar Jesus como pecador, né, e já fizeram vários filmes, já homens escreveram os livros, né, dizendo que ele é pecador, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21, que você pode consultar na sua Bíblia. Né? Ele levou sobre si os nossos pecados. Que maravilha. Terceira lição, é um lugar de perdão e de salvação. É um lugar de perdão e salvação. Né? A cruz significa para nós, além de vergonha, além de simbolizar sacrifício, a cruz simboliza por nós perdão e salvação. Naquela cruz, Jesus manifestou o perdão de Deus, né? Pois ele clamou ao Pai. É interessante, estava ali sofrendo, os homens zombando de Cristo, né? Os homens repartindo as suas vestes, né? Os homens pedindo para que ele descesse da cruz, se ele era o Filho de Deus, né? Se ele era o Todo-Poderoso, desça da cruz. E ali naquela cruz ele fala, né, algo maravilhoso: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Ali é um lugar de perdão. Né? Em Cristo você encontra o perdão dos seus pecados. Você não precisa pedir perdão para mim, né? Confessar para mim. A Bíblia nos ensina que se nós confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João, na primeira epístola escrita por João. Que você possa, nesse dia, né? Você não precisa fazer nada para perdão do seu pecado. Você não precisa carregar uma cruz, né? Subir uma escada para que seu pecado seja perdoado. Fazer algum sacrifício. Basta você ajoelhar, né, aos pés de Cristo e falar: Senhor, me perdoa. E Ele, assim, com certeza há de te perdoar. A mensagem do Evangelho é clara, é objetiva. Jesus, né, salvou um dos condenados que estava ao seu redor. Né? Ele reconheceu, ele falou o seguinte: é nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Olha, ele não fez mal nenhum. Um zombou, mas o outro falou assim: não, ele não fez mal nenhum. Ele lá na cruz reconheceu que Cristo era alguém sem pecado, era um homem de coração limpo, era um homem puro perante Deus. E ele clama para Jesus, né? Ele falou algo tão importante. Ele falou o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus falou para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia é clara, meu amado irmão. Você pode ter certeza de salvação hoje. Não quer dizer que você vai viver uma vida santa, você vai à igreja, eu vou entregar meu dízimo, eu vou fazer isso, aquilo, entregar folhetos, convidar as pessoas para o culto, fazer obra social, depois Deus vai ver se eu vou ser salvo. Não. A salvação não depende de você ser obediente. A salvação não depende de você ser bondoso. A salvação não se compra com essas coisas. Ou você ser um religioso. Basta você reconhecer que você é pecador. Aquele homem na cruz, ele não teve tempo de descer da cruz para ajudar as pessoas. Ele não teve tempo de ir à igreja.
Ele não teve tempo de ser batizado. Isso mostra que o batismo, a religiosidade, as boas obras não salvam ninguém. Naquela cruz ele reconheceu porque não tinha tempo. E Cristo falou, hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha, Deus deu certeza para ele. Então, ou seja, a Bíblia nos ensina que somente Jesus pode salvar. É uma verdade fundamental que nós temos. Essa é uma verdade que os reformadores, quando fizeram a reforma protestante, eles colocaram com muita clareza, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus, glória. Né? Ou seja, que você possa crer de todo o seu coração em Jesus. Um dia eu reconheci o que ele fez por mim, eu não entendia, mas eu pude entender que aquilo que ele fez foi para me salvar, foi necessário e urgente ele morrer na cruz por cada um de nós. A quarta lição que nós tiramos nesse texto que nós estamos estudando nesse dia é que a cruz é um lugar de vitória. Olha que maravilha, né? Na cruz ele proclamou a vitória. Na cruz ele pisou a cabeça da serpente, como estava profetizado lá no livro de Gênesis, né? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Na cruz ele decretou a vitória. Né? Nós estaremos aqui no terceiro dia, no domingo, celebrando a ressurreição de Cristo. Mas sabe de uma coisa, né? Que lá no dia da ressurreição, quando ele levanta daquele túmulo, ali ele proclamou, né? Ele consumou, né? a vitória. Né? Ele proclamou a vitória, mas na realidade ele venceu a morte naquela cruz. O diabo tentou de todas as maneiras que ele não subisse, que ele não fosse até a cruz. Mas Jesus, naquela cruz, ele venceu. Jesus foi reconhecido, interessante, né, que é um lugar de vitória, porque naquela cruz, naquele dia, ele foi reconhecido pela autoridade da época, por Pilatos. Pilatos era o governador, quem mandava naquela região ali, tanto é que os judeus levaram ele até Pilatos para que ele fosse condenado, e Pilatos, olhando para Jesus, conversou com Jesus, teve um diálogo com Jesus. Se você ler o livro de João, é interessante o relato, né, quando Jesus conversa com Pilatos lava as suas mãos, dizendo, olha, eu não vejo nenhuma maldade nesse homem. Ele realmente reconheceu que não havia maldade. E Pilatos, ele pega e faz uma placa escrita em grego, em latim, né, em letras romanas, no latim e em hebraico, dizendo, este é o rei dos judeus. Ou melhor, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Né? Os judeus ficaram furiosos. Né? Furiosos. Porque ele falou assim, para que escrever isto? Né? Não escreva assim não. Né? Eles disseram o seguinte, muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Está lá em João, capítulo 19, versículo 19 a 21. Né? E sabe o que Pilatos falou? Na João 19, versículo 22, Pilatos disse, o que escrevi. Ou seja, as autoridades reconheceram que ele é o rei. Ou seja, ele é o nosso rei. Ele é o rei da sua vida. Ele é o rei do seu coração. Que ele possa realmente reinar em sua vida e em seu coração. Ele quer estar no centro da sua vida. Que você possa entregar sua vida a Jesus, reconhecendo como rei, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Naquela cruz, Jesus quebrou toda a separação que havia entre Deus e os homens. O texto que nós lemos de Lucas diz que o véu do templo rasgou-se em dois. Havia um véu que separava o santo dos santos dos demais compartimentos. Ali o sumo sacerdote entrava e intercedia pelo povo. Ali se manifestava a glória de Deus. Aquilo não era mais necessário, porque o véu do templo se rasgou em dois. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14, tem um texto maravilhoso que nos diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz. E o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, ele quebrou toda a barreira,
né? Jesus quebrou a barreira que separava o homem de Deus. E agora o homem, através de Jesus, tem acesso direto a Deus. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus Cristo fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amado irmão, meu querido que você está ouvindo essa mensagem, saiba que o único caminho que leva o homem até Deus é Cristo. A única verdade que existe é Cristo. Não é a religião, não é a igreja. Tem igrejas pregando por aí que é a única igreja verdadeira. Isso é mentira. Ele instituiu a única igreja. A única igreja formada por aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então que você possa crer em Jesus. Naquela cruz, Jesus completou o plano de Deus, né? Ali ele encerrou, né? Ali ele venceu o pecado, ele venceu o mal. Ali ele decretou a derrota do mal. Ali ele abriu a porta para o homem chegar até Deus. Naquela cruz, Jesus falou o seguinte, né? Está consumado. João 19,30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ali naquele momento ele morreu. Ali naquele momento a terra tremeu, né? Como a Bíblia assim nos ensina. O centurião que estava ali reconheceu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Houve trevas, né? Foi um momento singelo, singular, né? Naquela cruz ele efetuou para sempre, né? De uma vez por todas, ele realizou a obra magnífica por mim e por você. De uma vez por todas, ele se ofereceu para nos salvar. De uma vez por todas, né? Não é necessário mais sacrifício. Não é necessário mais que ele possa realizar esse sacrifício todos os dias por nós. Ele fez de uma vez só, de uma maneira eficiente, singular e única. Que você, meu querido, possa compreender e crer de todo o seu coração que Cristo reina, que Cristo está vivo, que Ele fez uma obra singular por mim e por você. E se você ainda não tem essa certeza, essa esperança, que você possa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Eu vou ler um último texto, em Romanos, capítulo 10. Um texto maravilhoso que resume, né, o que nós devemos fazer frente a tudo isso, né, frente a essas lições que nós aprendemos no dia de hoje, né, que diz um texto maravilhoso, Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. É um texto que resume com clareza o que eu devo fazer, né? O texto diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu vou ler novamente. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é os homens que podem te salvar. Não é a tua religiosidade. Não é as tuas boas obras. Não é o teu dinheiro, não é os teus bens. Mas quem pode salvar é unicamente Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte por cada um de nós. Que você possa abrir o seu coração e entregar ao Senhor a sua vida e ter o encontro real com Ele. Eu vou fazer uma oração agora. E se você tomou essa decisão, que você ore comigo essa oração. Senhor Jesus, em teu nome, aqui estou. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que necessito de ti. Eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu Rei, é o meu Senhor, meu único Salvador. E eu creio de todo o meu coração que o Pai te ressuscitou dentre os mortos
para vencer a morte e vencer o mal. Eu creio que somente Ti pode me salvar. Que somente o Senhor é o único caminho que nos leva para a vida eterna. Eu entrego a minha vida a Ti. Toma conta do meu coração, da minha casa, da minha vida. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém. Se você fez a sua oração, né, que você possa deixar um recado no nosso Facebook. Nós temos um Facebook da Igreja Cristã Evangélica de Interlagos, onde nós colocamos à disposição, né, os vídeos, algumas informações importantes. E eu vou deixar também essa mensagem, né, esse texto vou deixar lá no Facebook. Você poderá também ler cada um desses versículos que nós aqui falamos. E se você tomou essa decisão entregando a sua vida a Jesus, que você possa colocar um recado lá, dizendo: olha, eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deixe lá o seu contato, estaremos entrando em contato com você. Que Deus assim te abençoe. Que Deus te abençoe nesse dia tão maravilhoso. Que Deus possa te dar vitória. Amém. Eu vou cantar mais uma música, novamente essa música que eu cantei no início, que fala da obra de Cristo por cada um de nós, que fala que Ele é o nosso Senhor, que aquilo que Ele fez por cada um de nós, que você possa meditar nessa música, nesse momento. Quem conhecer pode cantar também aí na sua casa, estar louvando ao Senhor. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani,
clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Mestre venceu, o Mestre está vivo, o Mestre breve voltará, o Mestre quer te salvar. Que Deus assim te abençoe. Amém? Vamos ouvir mais uma música com os nossos irmãos, depois estaremos orando ao Senhor. Contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus, grande Deus, aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer
Mas ali por ti, Senhor. Imagina Deus, quem impedirá? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar agora orando, então, encerrando esse momento, encerrando o nosso culto. Espero que você possa ter participado com alegria, que você possa participar dos demais também culto que nós teremos. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, que você possa, assim, aprender mais da palavra do Senhor. Estaremos enviando esse vídeo para você, para a sua família. Também no domingo nós teremos outro culto especial, o culto de ressurreição, que você também possa assistir junto com seus familiares. Reúne seus familiares, né, para participar desse momento tão gostoso de ouvir e de estarmos louvando e compartilhando a palavra do Senhor. Eu peço que você possa respeitar as nossas autoridades, né, que têm pedido para que nós possamos ficar em casa, em quarentena. Nós não podemos ter o culto lá em nosso templo, mas que você possa estar com sua família, na sua casa, assim, participando com alegria, evitando circular, evitando estar aí andando, né, pela cidade sem necessidade. Saia somente com necessidade, né? Esses cultos não é para você convidar os seus vizinhos, né, toda a vizinhança, mas esteja com a sua família. Mas transmita para os seus vizinhos, para os seus contatos, os nossos cultos, para que assim nós possamos estar evangelizando, né? É uma maneira de estarmos evangelizando e alcançando pessoas para Cristo. Amém? Que você possa assim colaborar de todo o seu coração. Vamos então agora orar, encerrando este culto, esse momento, que possamos estar unidos, firmes e fortes com o nosso Senhor. Amém? Que você possa orar ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar na sua casa, que você se ajoelhe diante do Senhor, que você possa assim estar firme e forte com o nosso Deus. Oremos. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia tão precioso, nesse dia que nós nos encontramos para estarmos juntos em oração, em comunhão, em louvor e adoração a Ti, ó Pai, para declarar que o Senhor é vivo e verdadeiro. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor vive e reina para todo sempre, ó Pai. E seja conosco, ó Pai, esteja abençoando a nossa vida, ó Deus, abençoando os nossos amados irmãos. Enfim, ó Pai, esteja, ó Pai, com cada família da tua igreja, nos proteja de todo mal, repreenda, ó Pai, esse mal que tem imperado no mundo. Ó Pai, eu oro por cada uma das nações que está sendo afetada, ó Deus. Oramos pelo nosso Brasil, que está sofrendo também com essa pandemia, que isso caia por terra em nome de Jesus. A tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si, ó Pai, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Nós sabemos que o mal está com os seus dias contados. Cuida de nós, Senhor Deus. Abençoa o teu povo e seja conosco, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome santo amado de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim te abençoe. Amém, Deus. Fique conosco. Fique e tenha um dia maravilhoso com o Senhor. Amém.